gases. E agora, pensando na entrada, por exemplo, de grande quantidade, como a internalização de bactérias, como mostra essa imagem aqui. Então, nesse caso, nós chamamos de fagocitose. Fago é comer, é quando a célula internaliza grande quantidade de substância, grande quantidade de moléculas, de organismos, por exemplo, micro-organismos, células mortas. Então, tem uma célula que vai lá, é como se fosse uma célula, como se fosse um lixeirinho ali, né? Fazendo a limpeza do organismo. Essas células são chamadas células de defesa. No caso aqui é o macrófago que está sendo representado. Ele vai lá e fagocita, ele engloba o material externo. Então, fagocitose é um mecanismo de entrada em grande quantidade de macromoléculas, de micro-organismos, de pedaços de células. Elas são internalizadas e são digeridas. Veja que a fagocitose passa por 3, 4 etapas, que é o reconhecimento, a adesão, internalização e digestão. Tá? Existe também uma outra forma de internalização de material em grande quantidade, que é a pinocitose. Tá? A pinocitose. Então, a pinocitose é um mecanismo de entrada de macromoléculas em solução. Tá bom, gente? Então, esses são os mecanismos de entrada em grande quantidade. Claro que tem gasto de energia, porque aí não é passagem pela membrana. Aqui é a invaginação da membrana e a internalização dessas macromoléculas, desses micro-organismos. Tem um processo inverso, que é a exocitose. O que é exocitose? É a saída dessas substâncias. Então, elas são internalizadas, digeridas, e aquilo que não serve vai ser eliminado. Outra coisa, outro exemplo de exocitose são mecanismos que as células, as glândulas de secreção, como glândulas salivares, glândulas sudoríparas, elas secretam substâncias por exocitose. Então, as glândulas salivares liberam saliva através desses mecanismos. Beleza? Tudo bem até aqui, não? Fechou? Querem perguntar alguma coisa? Claro que aqui é só uma pinceladinha, né, da unidade 1. Dúvidas? A Bruna, a Ana, disseram tudo certo. Então, vamos lá. E por último aqui da unidade 1, né, gente? A gente tem aqui, seguindo o nosso e-book, nós temos o lisossomo, né? O lisossomo, olha só. O lisossomo é uma organela vesicular que participa da digestão intracelular, né? Intracelular. Então, o lisossomo, ele pode fazer a autofagia. O que seria a autofagia? É a digestão intracelular de organelas velhas, né? Então, ele se funde com conteúdos intracelulares degradados, envelhecidos, né? E digere esse conteúdo, né? Ele se funde, está mostrando aqui, ó, não sei se dá para ver aqui um autofagossoma, né? Tem um material que foi internalizado, até mesmo organelas envelhecidas, o lisossomo se funde e degrada esse material. Então, a função do lisossomo é digerir organelas envelhecidas ou micro-organismos que foram fagocitados, como mostra aqui nessa sequência de imagens, mostrando o papel do lisossomo, que é digerir o material fagocitado ou pinocitado, ou até mesmo digerir organelas envelhecidas. Tem um sistema dentro da célula chamado sistema endossomal. O que seria isso? É um sistema de endereçamento do material digerido. Sabe correio que pega ali as cartas e distribui nas casas? Então,
a célula também tem um sistema de gerenciamento daquilo que foi digerido. Então, o material que foi digerido pelo lisossomo, tá? Ou a bactéria que foi digerida, ou uma organela envelhecida que foi digerida, o conteúdo disso, ou seja, as moléculas que sobraram dessa digestão serão reutilizadas pela célula, ok? E quem vai endereçar, quem vai distribuir esses elementos, esses nutrientes que foram digeridos ali, é o endossoma, ok? E o que não for aproveitado pela célula será exocitado, será eliminado da célula. E isso vai para a corrente sanguínea e depois vai ser eliminado, excretado ou pelos rins ou por outras vias de excreção. Beleza? Beleza? Tudo certinho? Tranquilo? A revisão foi boa, hein? Um e-book assim em 40 minutos. Show de bola, né? Pena que vocês têm vergonha para não falar, interagir, né? Tornar a aula mais dinâmica, com dúvidas. Vocês não querem perguntar alguma coisa? Vitória? Bruna? Ah, microvírus. Boa pergunta. Os microvírus, Bruna, são especializações de membrana. Como a gente está falando de membrana plasmática, a membrana é como se fosse, imagina a minha mão aqui, a célula, quer dizer, imagina a célula como se fosse a minha mão. E meus dedos fossem as projeções citoplasmáticas da célula. Algumas células possuem especializações de superfície, que seria isso aqui, como se fosse células que têm como se fosse dedos de uma mão. Tá vendo? E aí, esses dedos são projeções citoplasmáticas, que no caso de algumas células, né, essas projeções se chamam microvilosidades. Aonde tem essas células? No intestino. O intestino é um exemplo clássico. Por quê? Por que as células do intestino têm essas microvilosidades? Para aumentar a superfície de contato com os nutrientes. O papel do intestino não é a absorção de nutrientes? Então, imagina se a célula, imagina minha mão como célula, se ela fosse assim. Se eu medisse a superfície, aqui ó, passasse uma linha na circunferência e medisse a circunferência. Aí, sei lá, vai dar 10 centímetros. Agora, imagina a superfície de uma célula assim, ó. Aí passa uma linha aqui, desce, volta, desce, volta. Olha a quantidade de superfície. Aumenta quase 10 vezes mais a superfície de contato da célula com as substâncias externas. Quer dizer, se a célula não tivesse microvelocidades, ela teria uma superfície muito reduzida de contato com os nutrientes. Como ela tem microvelocidades, ela aumenta a superfície de contato quase 10 vezes mais. E isso potencializa a absorção. Não é que ela serve, Ana, para aumentar a superfície de contato, para absorver os nutrientes. Ela tem mais superfície livre para entrar em contato com os nutrientes e assim se alimentar, absorver através daqueles mecanismos de transporte, osmose. Então, quando você ingere alimento, né, bebe líquidos e tudo mais, como é que esses nutrientes vão entrar na célula? Por aqueles mecanismos. Então, as células intestinais vão absorver água por osmose, vão absorver glicose por difusão facilitada, as células vão absorver os íons, né, as vitaminas, sais minerais, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, através da difusão facilitada, obedecendo aquele princípio de diferença de gradiente de concentração. Mas esses processos serão potencializados porque as células têm essas microvelocidades que aumentam em muito a superfície de contato para absorver esses nutrientes. Então, as microvelocidades servem para aumentar a superfície de contato para a absorção de nutrientes. Beleza? Entendeu? Acho que foi a Vitória.
certo, né? Foi a Bruna. Entendeu, Bruna? Então é isso, gente. Mais alguma pergunta? Temos 4 minutinhos aí para a gente tirar dúvidas sobre essa unidade 1. Já que foi a unidade que vocês mais estudaram, então vou focar nela, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente foca nas outras unidades, beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Não? Podemos encerrar? Podemos ou não? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe que a gente poderia falar. É considerações finais do e-book. E aí encerra mesmo, né? Então a gente deu uma pincelada rapidinho aí. Show de bola. Pessoal, então é isso. Da próxima